Boa noite, então, pessoal. Contabilidade geral, unidade 3. Vamos ver essa terceira unidade. Quais os objetivos de aprendizagem? Entender o processo de avaliação de estoques das empresas, conhecer e calcular os custos resultantes da comercialização dos estoques, compreender as interferências dos custos das vendas no processo de formação de resultado da empresa e entender o processo de escrituração contábil e as fórmulas de lançamentos contábeis no livro diário. Então, nossos objetivos estão bem claros. Nosso plano de estudos. No tópico 1, nós vamos ver escrituração. E no tópico 2, encerrando a noite de hoje, o inventário periódico e permanente. Abrindo com o tópico 1, escrituração. Então, o controle contábil das empresas começa com a escrituração dos eventos no livro diário, completando-se depois nos demais livros de escrituração. Assim, a escrituração é uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios, diário, razão e caixa, todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa. Então, tudo é registrado. Para você ter uma contabilidade fiel, para você ter uma contabilidade que vai servir como ferramenta de consulta, tanto financeira como econômica, todo fato econômico e financeiro vai ser registrado dentro da organização. E não só registrado, deverá estar acompanhado do documento que comprove aquele lançamento, ou no diário, ou no razão, ou no caixa. Saiu o dinheiro do caixa? Para quê? Foi comprado o quê? Foi comprado insumos para a produção. Ótimo. Então, o fornecedor de insumos cedeu a nota fiscal. Com a nota fiscal, o contador vai lançar nos livros os insumos que foram comprados para a produção. Isso vai dar baixa no caixa, ou seja, vai ser creditado no caixa o valor pago pelos insumos e posteriormente vai ser debitado em insumos. Podemos abrir uma conta no ativo de insumos, aonde nós vamos debitar o valor pago pelos insumos. Obviamente, quando for utilizado esses insumos, eles vão ser dado baixa, porque ele vai para a produção e será dado baixa dos estoques. Então, a movimentação financeira e econômica numa empresa, ela não para nunca. A contar, nós podemos pegar até o exemplo dos bancos. Os bancos, no dia 31 de dezembro, eles fecham. Mas os caixas eletrônicos, os bancos 24 horas, continuam a registrar. Então, é muito difícil o banco 24 horas, por exemplo, qualquer banco, fechar para balanço, porque tem caixas 24 horas estão sendo utilizados pelos consumidores. Então, os fatos econômicos e financeiros, geradores de lançamento, eles nunca param, eles nunca terminam. Mas o balanço patrimonial vai ser, num dado momento, vai ser as informações que o diretor, que os bancos mesmo, que os funcionários, a quem possa interessar, vai fazer a consulta naquele momento. Geralmente 31 de dezembro é o dia em que se faz
o balanço geral da empresa para emitir o balanço patrimonial daquele ano. Logo após, em seguida, o que acontece? São zeradas todas as contas diferenciais da empresa, ou seja, quando começa o dia 1º de janeiro, as contas diferenciais, aquelas contas que vão apurar os resultados do exercício seguinte, no DRE, elas são zeradas, porque elas começam um novo ano, é um novo resultado. Todos os anos a empresa trabalha, vai escriturar todos os seus lançamentos contábeis e ao final do ano vai buscar também um novo resultado, ou negativo ou positivo, vai depender do desempenho de cada administração. Mas o fato é que a cada ano se busca um resultado. E para buscar esse resultado tem que ser feita a escrituração contábil mais fiel possível. No livro diário, é um livro obrigatório pela legislação comercial. Por ser obrigatório, o diário está sujeito às formalidades legais, extrínsecas e intrínsecas. E falando de formalidades extrínsecas ou externas, dizem que o livro diário deve ser encadernado com folhas numeradas em sequência, tipograficamente. Deve conter ainda os termos de abertura e de encerramento e ser submetido à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio. Ou seja, quem trabalha no comércio tem que ir lá na Junta do Comércio, levar o seu livro diário para fazer a abertura. Por que a Junta Comercial tem que dar o seu carimbo de abertura naquele livro? Para dar fé pública que aquele livro está sendo aberto, que aquele livro não tem nenhum lançamento ainda, não tem páginas rasgadas, enfim, vai dar fé pública a abertura no diário, no órgão competente, ou seja, o registro geralmente é na Junta do Comércio que se faz isso aí. E as formalidades intrínsecas, internas, dizem respeito à escrituração do diário. Deve ser completa. E em idioma e moedas nacionais, em forma mercantil, com individualização e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, nem borraduras, nada de rasuras, nenhuma emenda e nada de transportes para as margens. Não pode invadir a margem. Então o livro diário ele é um documento oficial aonde quando houver necessidade o fisco vai solicitar ele para examinar. E se tiver alguma borradura, rasura, emenda, o que acontece? Ele deixa de ser fiel. Vai haver levantamentos de dúvida sobre a fidelidade daquelas informações ali contidas, registradas. Então, se ele deixa de ser confiável, o que as autoridades podem fazer? Inclusive, pode aplicar multas. Mas vai depender de caso a caso. Ainda no livro diário, tradicional pode ser substituído por ficha, contínuas em formas de sanfona, soltas ou avulsas. Porém, a adoção desse sistema não exclui a empresa de obediência aos requisitos intrínsecos previstos na lei fiscal e comercial para o livro diário. Em vez de fazer a abertura do termo no livro diário, vai ser feita a abertura em folhas contínuas. Aquelas folhas que se usam nas impressoras matriciais, cheia de bolinhas do lado esquerdo e direito, aonde a engrenagem da impressora se encaixa naquelas bolinhas vazadas. E
continuamente vai registrando. Pode ser feito também assim. Mas não esqueça que o termo de abertura e encerramento deve ser transcrito na primeira e na última página do livro diário, respectivamente. Esses termos são colocados na época da abertura dos livros. Então não vai, mesmo usando o formulário de folhas contínuas, não vai escapar de fazer a abertura daquele livro diário no órgão competente. Temos ainda o livro Razão. O Razão é um livro de grande utilidade para a contabilidade, porque registra o movimento de todas as contas. A escrituração do livro Razão passou a ser obrigatória a partir de 1991, no artigo 14 da Lei 8.218, de 29 de agosto de 91. Vale lembrar que a pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa ordem, segundo as normas contábeis recomendadas, livro razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no livro diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação, observando-se que a escrituração deverá ser individualizada, obedecendo a ordem cronológica das operações, ou seja, é a ordem do dia. O que aconteceu hoje, nesse dia, vai ser lançado nesse dia. Essa é a competência. B. A não manutenção do livro razão nas condições determinadas implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica. E estão dispensados do registro ou autenticação o livro razão ou fichas que o substituam. E de acordo com o inciso 2 do artigo 6 da Instrução Normativa RFB, Receita Federal do Brasil, número 787/2007, a apresentação dos livros digitais em relação aos períodos posteriores a 31 de 12 de 2007 supre a obrigatoriedade de escriturar um livro razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar por conta ou subconta os lançamentos efetuados no diário. Métodos de escrituração. Nós vimos na aula anterior os razonetes. E o método de escrituração é o método das partidas dobradas, ou seja, débito e crédito. Para todo débito, deverá haver um mesmo crédito de um mesmo valor. Dessa maneira, o balanço patrimonial ele fica equilibrado. Do lado direito, nós temos o passivo e o patrimônio líquido, que são as origens de recursos da organização. E do lado esquerdo, nós temos o ativo, que são as aplicações de recursos. O lado do ativo é o lado devedor do balanço patrimonial, ou seja, é onde se aplica todo o dinheiro e o patrimônio da organização. E do lado direito é o lado credor. Por isso que o método de escrituração é débito e crédito, ou seja, método das partidas dobradas. Do lado esquerdo do ativo, que é devedor, nós temos os bens e os direitos da organização. Já do lado direito, do balanço patrimonial, no passivo e no patrimônio líquido, nós temos as obrigações. E esse método foi descoberto pelo franciscano Lucas Pacioli no século
1515. E no ano de 1494, melhor dizendo. Então, foi antes do descobrimento do Brasil que esse método das partidas dobradas já vinha sendo utilizado pela igreja. Foi uma maneira que o franciscano Lucas Pacioli encontrou para demonstrar o grande patrimônio que continha a Igreja Católica. E esse método é usado até hoje por todas as organizações do mundo. O método das partidas dobradas. O que diz esse método das partidas dobradas? Não há devedor sem que haja credor. Ou seja, não há aplicação de recurso sem que haja a origem do recurso. Nós podemos pensar dessa maneira. Não há devedor sem que haja credor. Ou não há credor sem que haja devedor. E vice-versa também serve. Sendo que cada débito corresponde a um crédito de igual valor, assim como cada crédito corresponde também ao débito de igual valor. Ou seja, quando você aumenta o capital, por exemplo, o capital social da tua organização em 10%, se o teu capital atual é 100 mil, tu vai fazer um incremento de aumento de capital de 10 mil reais. Então você vai creditar 10 mil reais na conta capital, que fica do lado direito do balanço patrimonial, abaixo do passivo, no patrimônio líquido. E depois você vai decidir aonde você vai debitar esses 10 mil reais. No lado esquerdo, no ativo, você vai colocar 10 mil reais em dinheiro na empresa. Então a empresa que tinha um capital de 100 mil reais passa a ter agora 110 mil reais. Creditou na conta capital e vai debitar onde? Aí você escolhe, ou você bota no caixa da empresa, a débito, os 10 mil reais do aumento de capital, ou você bota esses 10 mil reais no banco, na conta corrente, e depois aplica. Então, sempre haverá o crédito e o débito de igual valor. Você fechar o balanço patrimonial, somar o ativo, deu 100 mil reais, e somar o passivo, deu 100 mil reais e 1 centavo, alguma coisa está errada, porque não fechou os valores. Os valores de ativo e passivo, obrigatoriamente, deverá ser igual. E lembrando que o passivo sempre será credor e sempre será origem de recurso. E o ativo sempre será devedor. E sempre será a aplicação dos recursos. Outro exemplo é se você compra estoque para vender. Quando você compra estoque para vender, o que acontece? Se você comprar à vista, você vai ter que sacar dinheiro do banco ou do caixa. Vamos escolher o banco. No momento que você compra 1.000 reais, por exemplo, de estoque, você vai tirar 1.000 reais do banco. Então, se você tem 10 mil reais no banco, você vai sacar 1.000 reais do banco. Então, você vai creditar na conta banco. Então, a conta banco, nesse momento, assume a origem. E a conta estoque vai ser a aplicação. Você vai debitar na conta estoque 1.000 reais. Debitou e creditou o mesmo valor. Lançamentos contábeis. Os fatos administrativos são registros e registrados através do lançamento. Inicialmente no livro diário, mediante documentos que comprovem a legitimidade da operação, notas fiscais, recibos, contratos. E o lançamento, de acordo com os métodos das partidas dobradas,
é feito em ordem cronológica, data. E os elementos que o compõem obedecem a uma determinada disposição. Observe que todo lançamento deve ter obrigatoriamente os seguintes elementos essenciais para ser escriturado. O local, letra A, o local e data da ocorrência do fato contábil. B, a conta a ser debitada, que é a aplicação. C, a conta a ser creditada, que é a origem, seu histórico e o valor. Se você, por exemplo, comprar um estoque, vai ser emitida uma nota fiscal da mercadoria comprada. Onde é que você comprou essa mercadoria? Data e ocorrência do fato contábil. Se comprou em São Paulo, vai colocar ali a data e o local. Compra em São Paulo, data tal, conta a ser debitada. Comprei mercadoria para vender, então vai ser debitado no estoque. Qual é a conta a ser creditada? Eu comprei mercadoria à vista. Tirei dinheiro do banco. Então vai ser creditado no banco. O histórico. O histórico você coloca ali a mercadoria para atender, clientela infantil e o valor da compra e é R$1.000. Isso é feito em cada lançamento contábil. Por isso que tem que ter o bacharel em contabilidade para registrar. Porque a escrituração contábil ela é necessária e obrigatória para as empresas, podendo gerar passivo invisível se ela não fizer direito. Se ela não fizer corretamente a escrituração contábil, pode gerar passivo invisível, ou seja, multa por parte dos órgãos fiscalizadores. Então é importante ter uma contabilidade bem confiante, porque além de servir como instrumento de consulta para tomadas de decisões futuras, como ferramenta de análise da empresa, ferramenta de análise econômica e financeira da situação da empresa, ela também serve para o fisco, para os bancos, quando a empresa precisa pegar algum dinheiro emprestado, ela vai servir também de suporte para os bancos tomarem ciência de que maneira está ocorrendo os negócios dentro daquela organização. Então, tamanha é a importância de se contabilizar, escriturar esses lançamentos contábeis, como manda a lei, como manda a legislação, para que não ocorra depois aborrecimentos, multas. Então é importante, então, ter um contador, bacharel em ciências contábeis, que saiba fazer esse lançamento e que seja confiável. Fórmulas de lançamentos contábeis. Então, para registrar qualquer fato contábil, existem 4 fórmulas ou modalidades de lançamento, a saber. Então, a primeira fórmula ou modalidade caracteriza-se pela simplicidade. Requer uma conta devedora e uma conta credora. Ou seja, você compra a mercadoria em estoque, compra a mercadoria para o estoque, paga à vista em dinheiro. Então, vai ser debitado na conta estoque e creditado na conta caixa dinheiro. Débito e crédito, mesmo valor, uma conta devedora e uma conta credora. Então, essa é a primeira fórmula. Você vai fazer uso do lançamento e vai só utilizar uma conta só devedora e uma conta só credora. E a segunda forma? Trata-se da modalidade de lançamento de complexidade intermediária, que requer uma conta devedora e 2 ou mais contas
credoras. Ou seja, se eu comprar esse estoque, pagar metade à vista e assumir a outra metade para pagar daqui 30 dias, eu tenho duas contas credoras. Ou seja, a metade que eu paguei à vista, eu vou tirar do banco, por exemplo. Então eu vou acreditar no banco a metade do meu estoque que eu comprei à vista agora. E a outra metade eu vou botar em fornecedores a pagar. Então eu abro uma conta de estoque para acreditar o valor total da minha compra, mas abro duas contas credoras para equilibrar a partida dobrada, o lançamento de débito e crédito. O débito, o meu estoque, se eu comprei R$1.000, o débito em estoque é R$1.000. Mas se eu paguei 50% à vista, vai ser creditado na conta banco R$500 e os outros R$500 eu vou pagar daqui 30 dias, então vai ser creditado na conta fornecedores. Então eu tenho uma conta devedora e duas contas credoras. E a terceira forma, igualmente de complexidade intermediária, requer duas ou mais contas devedoras e apenas uma conta credora. Ou seja, eu vou no banco, pedir um empréstimo, o banco vai me emprestar. Ele vai me emprestar R$20.000. Vai cair direto na conta banco, os R$20.000. E eu vou pegar metade desses R$20.000 e botar no caixa. Então eu tenho um lançamento de empréstimo a pagar, uma conta credora de R$20.000 e duas contas devedoras. 10.000 no banco e 10.000 que eu vou botar no caixa. E a quarta fórmula é menos usual e mais complexa do que as anteriores. Ela requer duas contas devedoras e duas ou mais contas credoras. O importante é saber que, se houver um valor de débito, deverá existir o mesmo valor de crédito e vice-versa. Se houver R$1.000 de crédito, deverá haver R$1.000 de débito. Não importa se é uma conta, duas contas, ou três contas, ou mais contas. O importante é que o lançamento seja equilibrado. Débito e crédito tem que ter o mesmo valor. Contabilização de juros e desconto. É comum nas empresas o pagamento ou recebimento de juros pelo atraso no cumprimento de uma obrigação ou pelo atraso no recebimento de um direito. Então, quando pagamos juros, ocorre uma despesa. Quando recebemos juros, ocorre uma receita. Juros ativos representam juros positivos, pois o adjetivo ativo significa coisa positiva, a favor da empresa. Nesse caso, a empresa recebeu juros, logo trata-se de receita. Ou seja, a empresa vendeu no carnê, o cliente comprou, mas não pagou no dia. Foi pagar 10 dias depois. Esse 10 dias depois rendeu juros que a empresa vai cobrar. Não é o objetivo da empresa viver de juros, porque ela é uma empresa comercial, a menos que fosse uma empresa financeira. Mas nosso exemplo é uma empresa comercial. Ela vive de vendas, mas como houve um atraso no pagamento, ela cobrou juros. Aqueles juros são juros ativos. Por quê? Porque é um incremento de receita. No demonstrativo de resultados dos exercícios, vai aparecer lá uma parte, outras receitas, ou receitas financeiras. Vai entrar os juros do ativo. Por quê? Porque não faz parte do objetivo social da empresa cobrar juros, mas ela cobrou, então ela vai escriturar. Ela vai fazer a escritura desses juros cobrados. E juros passivos representam juros negativos para a empresa. Neste caso, a empresa pagou os juros. Logo, trata-se de despesa. Ou seja,
Tinha um boleto para a empresa pagar, a empresa não paga no dia, deixa vencer, 10 dias depois vai pagar o boleto. Tem juros e multa muitas vezes. E isso é um encargo que reduz o resultado do exercício daquela organização. Por quê? Porque é uma despesa. É uma despesa de juro passivo. E vai reduzir o resultado. E ela vai ter que pagar e vai ter que escriturar. Entendido o que é contabilização de juros, vamos agora para os descontos. Os descontos podem ocorrer na empresa, 2 tipos de desconto. O desconto obtido e os descontos concedidos. O que é o desconto obtido? Quando ela compra, por exemplo, o estoque à vista. O preço do estoque tem um preço, mas ela vai pagar à vista. Então ela pede um desconto, e esse desconto é dado na nota fiscal. Então esse desconto que é dado na nota fiscal será contabilizado. Aquele desconto entra como receita para a empresa, porque ela conseguiu aquele desconto. E ela tem o comprovante daquele desconto, porque foi dado na nota fiscal. Assim como ela concede o desconto. Quando ela conceder desconto sobre o preço da mercadoria, aquilo é uma despesa para ela, porque ela está deixando de faturar. Por quê? Porque ela está dando desconto. Então, quando damos um desconto para terceiros, será despesa para nós. Logo, a conta representativa do elemento da despesa será descontos concedidos. E essa conta de descontos concedidos é uma conta diferencial, é uma conta do DRE, não do balanço patrimonial, pois nós concedemos o desconto, assim como recebemos o desconto de terceiro, ocorre uma receita. Logo, a conta representativa do elemento da receita será descontos obtidos, pois nós tivemos e obtivemos o desconto. Então, damos o desconto e a despesa. Ganhamos o desconto, nós é receita. E tudo isso deve ser contabilizado, escriturado, melhor dizendo. Tópico 2, inventário periódico e permanente. É muito comum encontrarmos na porta das empresas, normalmente no final do ano, uma placa com os seguintes dizeres: fechado para balanço. Na verdade, as empresas não estão fazendo o nosso conhecido balanço patrimonial, mas sim identificando a quantidade de mercadorias existente nos estoques. Essa identificação é denominada de levantamento do inventário físico, ou seja, está ocorrendo a contagem dos estoques de mercadoria. Por isso que se fecha as empresas. Como é que tu vai contar estoque com a empresa aberta e vendendo? Não tem como contar estoque assim, porque tu acaba de contar o estoque, já saiu para venda, o cliente comprou. Então tem que parar, para um dia, conta o estoque todo, faz o levantamento físico, faz o inventário físico, melhor dizendo, e depois compara com o que tu tem registrado na informatização dos computadores. No estoque físico, nós temos 10 unidades do produto A. Vamos conferir com a nossa informação contábil do computador, tem 12 lá. O que aconteceu? E aí vem os questionamentos. No meu estoque informatizado tem 12. No meu estoque físico tem 10. 2 unidades sumiram. Ou foram roubadas, ou foram extraviadas, ou foram vendidas e foram devolvidas para dentro da empresa e a empresa não deu entrada. N situações pode ocorrer. Daí a importância de se trazer uma escrituração confiável, para que não haja esse tipo de inconveniente no final do ano. Aqueles 2 que estão faltando vai ter que ser baixado. E a empresa vai reduzir ativo, porque aqueles 2 não existem.
Então a contagem dos estoques é feita em duas finalidades. A primeira é identificar o saldo de mercadorias em estoque na data de elaboração do balanço patrimonial. E a segunda é permitir a determinação do custo de mercadorias vendidas, CMV, durante o período em que está se encerrando. Então se faz também para apurar o custo da mercadoria vendida. E o custo da mercadoria vendida, que é o CMV, ele é denominado como sendo o custo das mercadorias adquiridas para a venda que foram vendidas. Ou seja, a empresa compra mercadorias para vender. Tem um custo. Quando vende, vai ter um custo essa venda, ou seja, no mínimo o custo da mercadoria. Se eu compro uma mercadoria por 10 e vendo por 20, eu tenho uma receita de 10, mas eu tenho um custo de 20. Um custo de 10, que é a mercadoria. Então, o que entra da venda, nem tudo é lucro. Uma parte é o custo da mercadoria vendida. Então, assim é importante salientar que o custo das mercadorias vendidas, CMV, é uma despesa avaliada pelo custo ou valor de compra. Cabe ressaltar que o custo da mercadoria vendida é despesa. Então, nós temos ali a formulazinha para calcular o custo da mercadoria vendida, que é o estoque inicial, o que tem no ativo, o estoque inicial, o valor do estoque do ativo, mais as compras realizadas, menos o estoque final. Isso vai dar o custo da mercadoria vendida. E o inventário permanente é um sistema de controle de estoque que proporciona informações para apuração de resultados. Consiste no controle de forma contínua e permanente das mercadorias, registrando as entradas pelas compras, dando baixa em cada venda pelo custo dessas mercadorias vendidas, CMV. Claro que nos dias de hoje, pessoal, essa entrada de custo de mercadorias comprada, toda ela é computadorizada, e também a saída. Mas é importante salientar que quando você compra com nota fiscal, aquela discriminação que vem na nota fiscal deve ser a mesma discriminação que você vai colocar no seu estoque informatizado, para que quando o produto seja vendido, possa ser dado baixa daquela mercadoria que foi comprada, para que não haja dúvidas. Então, o inventário permanente permite que a empresa controle todas as entradas e saídas de mercadoria por meio de fichas desenvolvidas especificamente para esse fim. Então, o sistema de inventário permanente possui basicamente 3 métodos de controle: o PEPS, o EPS e a média ponderada móvel. Então, a empresa vai optar por um desses 3 métodos para fazer o controle do seu inventário físico. Então, o método PEPS é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Ou seja, a mercadoria que eu coloquei hoje no estoque, através da nota fiscal de hoje, vai ser a primeira que vai sair. Se eu vender amanhã, vai ser essa aqui a primeira que vai sair. Então, a primeira que entra, a primeira que sai. Tem por objetivo avaliar o estoque final das aquisições mais recentes, últimas, e o custo das mercadorias vendidas pelas aquisições mais antigas. Primeiro, esse método pressupõe que as primeiras mercadorias que entraram no estoque da empresa serão as primeiras a serem vendidas. E o método EPS, o último que entra, primeiro que sai, tem por objetivo avaliar o estoque final pelas aquisições mais antigas, primeira, e o custo das mercadorias vendidas, CMV, pelas aquisições mais recentes, últimas.
Então, esse método funciona de forma oposta ao PEPS. Ou seja, as últimas mercadorias que entraram no estoque serão as primeiras a saírem. E ainda tem a média ponderada móvel, que tem por objetivo avaliar o estoque final com relação ao custo das mercadorias vendidas, pela média, entre as primeiras e as últimas aquisições. Nesse método, em economia inflacionária, tanto o estoque final quanto o CMV são avaliados pelo preço médio ponderado. Ou seja, eu compro um item para o meu estoque hoje, que é 10, mas ontem eu tinha comprado, há um mês atrás eu tinha comprado e era 8. Então eu comprei hoje é 10. Então 8 com 10 vai dar 18. Se eu vender um item, eu vou fazer a média, 9. E 8 com 10 dá 18, são 2 unidades, divide por 2 dá 9. Então 9 será meu custo da mercadoria vendida. Nem 8 e nem 10. Nem 8, o primeiro que entra, e nem 10, o último que entra. Aí vai ser a média ponderada. Encerramos aqui contabilidade unidade 3.